Olá, galera do sexto ano. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Um grande abraço do tio Sérgio, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos falar um pouco hoje sobre os verbos utilização, del verbo haber e tener. Quando que a gente vai usar o I e quando que nós vamos usar o tiene. Tá? Muito bem, vamos nós. O que acontece? Então eu tenho o verbo haber, o verbo haber em sua forma I, es impersonal e no es conjugado se usa para expressar a existência de pessoas ou de coisas, tanto em singular como em plural. Ejemplo, en los apartamentos hay sala, cocina e dormitórios. Muito bem, nosso textuano, o que acontece? Então eu tenho o verbo haver na sua forma I, tá? Então eu vou utilizar o I, como vocês podem observar aí escrito com H-A-Y, tá? Eu vou usar o I quando eu tenho uma frase que indica a existência de pessoas ou de coisas. Então, eu uso I no sentido de existir coisas ou pessoas, tanto no singular como no plural. Então, eu trouxe aí o exemplo. En los apartamentos hay sala, cocina e dormitórios. O que eu quero dizer? Que nos apartamentos existe sala, cozinha e dormitórios. Por que aqui eu utilizei o I? Porque o I eu vou utilizar quando eu posso substituir por existe. Porque eu estou dizendo que no apartamento existe uma sala, uma cozinha e vários dormitórios. Então, esse I eu estou utilizando no sentido de existir. Tá? Porque no apartamento existe vários cômodos. Tá? Não é que o apartamento seja possuidor da sala e da cozinha. Não. Estou falando no sentido de existir. No apartamento existe uma sala, uma cozinha e dormitórios, quartos. Tá? Então, o verbo haver, em sua forma I, eu vou usar no sentido de existir, existência. Tá? Então, ele é impersonal, ele não é conjugado. Então, eu uso ele para expressar a existência de pessoas e coisas, tanto no singular como no plural. Tá? Muito bem, vamos dar continuidade. Depois, eu tenho o verbo tener. O verbo tener expresa posesión de cosas. Ejemplo, los apartamentos tienen sala, cocina y dormitorios. O que acontece, gente? Então, o verbo tener expressa posse de coisas. Você possui aquilo. Tá? Então, o que eu quero dizer? Los apartamentos tienen sala, cocina e dormitórios. Quer dizer que os apartamentos têm
sala, cozinha e dormitórios. Tá? Então aqui o verbo tener expressa possessão. E pode observar que eu estou me referindo aos apartamentos. Tá? Muito bem. Vamos ver aqui agora outros exemplos. No hay nada de leche en la heladera. O hay no sentido de existir. No hay nada de leche na heladera. Quer dizer, eu não tenho nada. Não tem leite na geladeira. Tá? Não existe leite na geladeira. Não tem nadinha de leite na geladeira. Tá? O outro exemplo é uma pergunta. Quem tiene mis llaves? Olha a pergunta. Quem tiene mis llaves? Ou seja, quem está com as minhas chaves? Sentido de posse. Alguém está possuindo as minhas chaves. Então aí eu uso o tiene, porque o tiene vai ter sentido de possessão, de posse. Tá? Quem possui as minhas chaves, quem está com as minhas chaves. Tá? Então, gente, basicamente seria isso. Eu vou usar o I quando eu posso trocar por um sentido de existir. E o tiene é quando eu indico posse. Posse de alguma coisa. Tá? E eu vou usar o tiene. Normalmente o tiene, quando é posse, ele pode se referir a um sujeito. Né? Pode ser ao Juan, ao Miguel, ou a Juliana, ela, tá? Então, o tiene ele está relacionado com um sujeito lá na frase, né? E já o I, não necessariamente. O I no sentido de existir, tá? Você pode numa frase dizer que existe ali alguma coisa em um determinado lugar, tá? Muito bem, então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço.